Vamos lá então para a nossa lista de materiais da nossa bolsa. E é uma bolsa, gente, muito prática de fazer e bem econômica. Nós vamos precisar de um rolo do fio policromia, o novo cordão de poliéster da Fisher Fios com combinação de cores. Então já é um cordão multicolorido aqui dentro, que essas cores já foram feitas através do círculo cromático. Então, todos os rolos já têm as cores que combinam entre si, combinações análogas, combinações complementares. Então, assim, perfeito. Principalmente para você que tem dificuldade de estar combinando cores, você já compra um rolinho com as cores prontinhas aqui para você produzir. O fio policromia, ele tem 400 metros, gente. Olha o rendimento desse rolo, 400 metros. Se com 200 metros do fio poli a gente já faz bolsas magníficas, imagina 400 metros do fio policromia. Perfeito! E continua sempre, né, com a mesma maciez, leveza, exclusividade, rendimento e qualidade que a Fischer traz para gente, além da espessura constante de 5 milímetros, tá? Essa cor aqui que eu vou usar é o outono, super, né? Cara de outono, olha que lindo. Aí ela tem aqui o mango, né, o laranja, e aí já vem para um tom de vermelho aqui, que é o cereja, e aí já vai mesclando com o marronzinho aqui fora. Olha que lindo que fica, muito outono mesmo, muito cara daquelas folhas secas, né, que caem das árvores no outono, um toquezinho aqui do pôr do sol. Então, assim, gente, tá perfeito. O código dela é o 910, caso você vá procurar ali pelo código, tá? Então, nós vamos precisar do policromia, um rolo, vai dar para fazer, e ainda sobra fio, tá? Vamos precisar de duas argolas bem grandonas, porque a nossa bolsa é super espaçosa, então nós vamos utilizar aqui argolas de 40 milímetros, dessas mais grossinhas, tá? A agulha de sua preferência, vou estar utilizando de 4,5 mm, vai depender aí da tensão do seu ponto, tá? A indicação aqui é de 4 a 6 milímetros. Então, se você quer uma peça mais estruturadinha e você tem o ponto mais frouxo, você usa uma agulha mais fina. Se você tem o ponto muito apertado, pode utilizar uma agulha um pouquinho mais grossa, que você vai ter estrutura e vai ter essa praticidade, essa leveza aí para crochetar, tá bom? Vamos precisar também de tesoura, um agulhinha de tapeceiro para os arremates e a sua etiquetinha, né? Para dar todo o charme na sua peça, que nós vamos utilizar essa etiqueta maravilhosa da Fisher Fields. Esses são todos os materiais necessários. Estou falando que é uma bolsa bem econômica, prática para você fazer e vender muito aí no seu ateliê. E antes da gente ir para o nosso tutorial, eu quero pedir para você se inscrever no canal da Fisher Fields, ativar o sininho de notificações, ele fica bem ao lado do botãozinho de inscreva-se. Então, assim que você se inscrever, já tem lá o sininho de notificações, você já clica nele também. Porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo aqui, você será informada, vai chegar a notificaçãozinha para você, e assim você ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher traz aqui no canal do YouTube, que é muito conteúdo, gente. Toda semana tem conteúdo aqui no YouTube da Fisher Fields, gratuitamente, para que você possa fazer as peças, vender e de fato aí começar a viver do crochê, tá bom? Quero pedir também que você deixe o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda no alcance. Então, quanto mais likes, mais pessoas são avisadas que esse conteúdo está disponível, mais o YouTube entrega esse vídeo para outras crocheteiras. Seja canal de troca aí para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo gratuito de forma bem simples, só deixando o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E lembre-se, quando você fizer a sua bolsa, corre lá nos stories ou no seu Reels, no seu Instagram, marca Fisher Fields, @soularicristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças de vocês, tá bom? Vamos lá, então, começar o nosso tutorial. Vamos lá iniciar o nosso tutorial? E aqui o fio policromia, você pode escolher tanto como começar aqui pelo miolinho do rolo, ou começar por fora, tá? Aqui, como nós queremos um degradê que vai do tom mais escuro ao tom mais vibrante, nós vamos começar por fora aqui do rolo, tá? Para que finalize a peça com o tom mais vibrante. Então, para começar por fora, eu venho aqui, retiro a etiquetinha
já pego aqui a pontinha do fio que vai estar presinha. E aí, vou deixar o meu fio no cantinho e nós vamos desenrolando ele dessa forma, tá? Para essa peça, nós vamos começar com correntinhas. E sempre que eu faço uma base oval, eu gosto muito de deixar um pedaço de fio, um tamanho considerável aqui, para fazer o acabamento depois ali em pontos baixíssimos no meio da minha base oval. Tem algumas pessoas que preferem deixar sem o acabamento em pontos baixíssimos, tá? Mas fica da sua escolha. Eu vou reservar aqui um pedacinho de fio. Vamos girar aqui a nossa peça, ó, começando formando um Ezinho. Aqui eu sempre giro no meu dedo mindinho, passo por baixo aqui dos dois dedos do meio e por cima do meu indicador. Dessa forma eu consigo segurar aqui o meu fio e ter mais tranquilidade para poder crochetar. Então, fiz aqui o formato do Ezinho, vou passar a minha agulha no meio desse Ezinho, laço o meu fio ali que tá vindo do rolo e faço a primeira correntinha. Então, esse primeiro nozinho aqui vai ser considerado como a primeira correntinha. Laço o fio que tá vindo do rolo, sempre de baixo para cima, tá vendo, ó? De baixo para cima, laço o fio, fecho mais uma correntinha. De baixo para cima, laço o fio, fecho mais uma correntinha. Para essa peça, nós vamos precisar de 26 correntinhas. Já tenho 3 correntinhas aqui, vou fazer mais 23 para completar as 26 e volto para a gente prosseguir com a nossa peça, tá? Não tem segredo as correntinhas, ó. Sempre vai equilibrando aqui, ajustando a tensão do seu ponto para que essas correntinhas não fiquem tão apertadas, tá? E nem frouxas demais. Então, vou finalizar aqui as 26 correntinhas e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizadas aqui as 26 correntinhas, agora nós vamos prosseguir fazendo os pontos baixos, tá? Então, essa última correntinha aqui é sempre correntinha de virada. Ela depois vai simular pra gente um ponto baixo. Então, nós vamos voltar. Aqui, ó, tá a última correntinha. Vamos voltar na segunda aqui e faz um ponto baixo que fica junto dessa última correntinha, tá vendo? Ó, junto aqui, a última correntinha e o primeiro ponto baixo. Nas demais correntinhas, vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, pegando sempre aqui uma alcinha, tá vendo, da correntinha. E aí, vamos fazer pontos baixos até chegarmos lá na nossa primeira correntinha, aquele primeiro nozinho, tá? Chegando aqui na primeira correntinha, que é aquele primeiro nozinho, nós vamos abrir ele aqui um pouquinho, ó, se você puxar o fio aqui, ele abre, como se fosse um anel mágico. E aqui dentro desse espaço, vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Feitos os 3 pontos baixos, puxa para fechar, vira aqui, ó, fazendo o formato oval. E aí, vamos voltar fazendo pontos baixos do outro lado da correntinha. Aqui sempre ponto baixo espelhado, tá? Ó, o ponto baixo já feito tá desse lado aqui, você vai passar a sua agulha juntamente e fazer o ponto baixo espelhado do outro lado, pegando as outras alcinhas ali da correntinha. Repete esse processo até chegar lá naquela correntinha que eu falei que nós vamos considerar ela como um ponto baixo e o primeiro ponto baixo. Chegando aqui ao final, nós temos a última correntinha e o primeiro ponto baixo. E aqui, nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Porque a nossa base é uma base oval. Para isso, nós precisamos iniciar com 3 pontos em cada ponta aqui da nossa base oval. E agora, nós vamos seguir fazendo sequências de aumento para crescer essa base. Caso você tenha dificuldade em encontrar os pontos de aumento, você pode utilizar marcadores de pontos. Se você não tiver marcadores de pontos, pode pegar um fio de alguma outra cor, tá? Ó,
no primeiro ponto dos 3 e no último ponto, ó, 1, 2, 3. No último ponto dos 3 pontos. Aqui na outra carreira da mesma forma. Esse último ponto da carreira é o primeiro ponto desses 3 aqui. E esse outro ponto aqui é o último ponto. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E conforme você vai fazendo, sempre que faz o ponto, volta o marcador para o primeiro e último ponto. Dessa forma, você não vai se perder na contagem aqui de aumentos, tá? Percebe que essa correntinha aqui, que vai simular um ponto baixo, tá faltando uma alcinha aqui em cima dela? Todos os outros pontos têm essa alcinha aqui por cima. A correntinha não tem. Essa alcinha da correntinha será feita com o fechamento da carreira. Passo a minha agulha aqui de trás para frente na alcinha do primeiro ponto e puxo o meu fio lá para trás. Ajusto aqui o tamanho, ó, para essa alcinha aqui de trás ficar bem pequenininha, para dar um acabamento bonito na nossa peça. Agora, a nossa correntinha tem uma alcinha aqui em cima e simula muito bem um ponto baixo. Para essa peça, nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Então, você vai encontrar o meio da sua correntinha, passa a sua agulha. Se tiver dificuldade, abre aqui com os dedos e sai aqui atrás, no meio das alcinhas. Laço o meu fio ali atrás, trago ele aqui para frente, vou prender essa alcinha aqui do fechamento da carreira. Fecho o primeiro ponto. Como é aumento, nós vamos fazer mais um ponto baixo centrado no mesmo lugar. Então, 2 pontos juntos em um único ponto, temos o nosso primeiro aumento. Agora, eu vou retirar aqui o meu marcador de ponto, venho no próximo ponto e vou fazer o aumento novamente. 1, 2 pontos baixos centrados juntos. Venho no último ponto e volto o meu marcador, que ele vai me sinalizar aqui na próxima carreira, que aqui ainda é sequência de aumentos, tá? A partir de agora, até chegar lá no próximo marcador, será um ponto baixo centrado para cada pontinho da base, tá? Vou finalizar aqui, até chegar lá no marcador e volto para a gente dar continuidade. Chegando aqui na outra ponta, já nos outros marcadores, vou retirar o primeiro e vamos fazer os aumentos. 1, 2 pontos juntos. E aí, você repete os aumentos aqui nos outros 2 pontos, volta o marcador, tá? Volta aqui fazendo ponto baixo centrado e finaliza aqui com o aumento. Então, eu vou adiantar aqui esse processo para não ficar muito repetitivo o vídeo e volto para a gente seguir para a próxima carreira. Finalizado aqui, agora nós vamos para a próxima carreira de aumentos, onde nós faremos um ponto sozinho, seguido de um aumento, tá? Então, aqui, ó, faz o fechamento da mesma forma que fizemos na outra carreira. Venho aqui no meio da peça, no meio do ponto, saio aqui atrás, no meio das duas alcinhas do ponto, laço o meu fio, trago ele aqui pra frente e vou prender aqui a alcinha do fechamento da carreira, tá? Ajusto o tamanho dessas alcinhas. Primeiro ponto sozinho, segundo ponto aumento. Então, 2 pontos juntos. No próximo, um ponto sozinho. Retiro aqui o meu marcador e um aumento.
volto o meu marcador. E aí, vamos seguir com um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Vamos repetir um ponto e um aumento aqui na outra ponta e finaliza com um ponto e um aumento aqui, tá? Vou finalizar a carreira e volto para a gente dar continuidade, indo para a última carreira de aumentos aqui da nossa peça. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, finalizei com um ponto sozinho e um aumento. Vamos fazer o fechamento da mesma forma que a gente já vem fazendo. E vamos para a nossa última carreira de aumentos. Aqui, a sequência lógica seriam 2 pontos sozinhos seguidos de um aumento, né? Porém, nós não queremos criar pontas na nossa peça. E se ficar sempre aumento em cima de aumentos, a nossa peça vai começar a criar ponta onde são os aumentos. Para que isso não aconteça e a nossa peça continue redondinha, nós vamos inverter a ordem. Então, aqui vamos iniciar com um aumento, aonde tem um ponto sozinho da carreira anterior. Vou prender aqui a alcinha do fechamento da carreira, volto no mesmo lugar aqui, faço o segundo ponto. Um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. Então, aonde é aumento na carreira anterior, serão 2 pontos sozinhos. Vou repetir novamente. Um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. A partir de agora, você já pode ir tirando os seus marcadores, não precisa voltar, tá? Porque é a última carreira de aumentos. Aqui, você vai seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da base, até chegar lá na outra ponta e repetir todo o processo novamente, depois finalizar aqui a carreira. Conforme você vai tirando os marcadores, não precisa mais voltar, tá? Vou finalizar e volto para a gente fazer o acabamento e iniciar a subida da nossa peça. Finalizei aqui a carreira de um aumento seguido de 2 pontos baixos, né? E agora, antes da gente começar a subida, nós já vamos pegar esse fiozinho aqui que reservamos e fazer o acabamento aqui, tá vendo? Que ficam uns espacinhos. Eu gosto de fazer o acabamento aqui, mas se você desejar prosseguir sem esse acabamento, não tem problema, tá? Aqui, eu vou passar a minha agulha bem no meio do aumento do meio, tá vendo? 1, 2, 3 aumentos. No aumento do meio aqui, eu venho nele, passo a minha agulha, laço o meu fio, trago aqui pra frente, ó, retiro a minha agulha e entro com ela do lado contrário, pra poder ficar certinho aqui o ladinho do ponto. E aí, nos próximos espacinhos, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? É um acabamento bem simples. É só fazer ponto baixíssimo aqui nesses espaços, até chegarmos lá no aumento do meio, lá da outra ponta também. Ó, chegando aqui no aumento do meio, faço o último ponto baixíssimo, puxo o meu fio, trazendo a ponta dele toda aqui pra cima. Vou pegar a agulha de tapeceiro, passo o meu fio aqui e volto no mesmo lugar aonde eu acabei de fazer esse último ponto baixíssimo, aqui no aumento do meio. Vou levar minha agulha puxando o meu fio lá pra trás. Vou segurar aqui, ó, vou puxar segurando esse último ponto baixíssimo para ele não ir lá para dentro da peça, tá? Para ele ficar aqui de fora bonitinho e somente a ponta do fio entrar ali para poder fazer o acabamento. Aqui, vou passar a minha agulha por baixo das alcinhas do ponto. Chegou numa quantidade de pontos que você acha que já tá seguro, é só cortar a ponta do fio,
deixando uma pontinha aqui para acabamento, tá? O acabamento a gente faz com o isqueiro mesmo, ó. Queima aqui a pontinha com muito cuidado, tá? Para não queimar a sua peça e não se queimar também. Ó. Feito esse acabamento, tá vendo? Esconde todos os furinhos aqui do meio da nossa peça. Agora, nós vamos seguir para a subida da nossa peça. Aqui para a subida, para dar um ar diferenciado na nossa peça e um acabamento mais abuladinho, para deixar o nosso fundo assim, mais como se fosse uma canoinha, tá? Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás aqui dos nossos pontos, tá? Então, aqui, ó, fiz o fechamento da carreira, venho aqui, ó, na alcinha de trás do ponto, passo a minha agulha aqui, já passo aqui, prendendo o fechamento da carreira e trago aqui pra cima. Venho no próximo ponto e fecho o ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, vamos fazer pontos baixíssimos em volta de toda a nossa peça aqui. Dessa forma, quando a gente subir aqui a carreira, nós teremos as duas alcinhas aqui do ponto, dando acabamento e estrutura aqui na nossa base, tá? Agora, você segue fazendo ponto baixíssimo, um ponto para cada pontinho aqui da base, tá? Finalizando aqui a carreira de pontos baixíssimos, nós vamos fazer o fechamento, puxando o nosso fiozinho aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo. Levo o fio lá para trás. E agora, vamos iniciar a subida da nossa peça. A primeira carreira vai ser uma carreira de pontos baixos normais, pegando sempre no meio da alcinha e a alcinha aqui de trás. Então, essa alcinha aqui do fechamento, venho no meio dessa alcinha, ó, deixa eu ajustar ela aqui para ficar retinha. No meio da alcinha, pegando a alcinha de trás e a alcinha aqui de trás também, tá vendo? Do ponto. Laço ali o fio que tá vindo do rolo. Vou prender aqui a alcinha do fechamento. Puxo aqui para ajustar o ponto. Fecho o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, venho aqui no meio, ó. Pegando a alcinha aqui de trás. Fecho o ponto. No próximo, da mesma forma, passo no meio do ponto, já saindo aqui atrás, ó. Pegando essa alcinha aqui de trás. E fecho o meu ponto baixo. Dessa forma, nós vamos repetir aqui por toda a peça, fazendo pontos baixos, será um ponto baixo para cada ponto da base. Aqui, agora, a sua peça aqui no início vai estar mais onduladinha, mais tortinha a sua base, mas não tem problema, tá? Conforme a gente vai subindo, essa base vai se ajustando. E aí, essas duas alcinhas aqui da última carreira, elas vão começar a se dobrar, fechando a nossa peça e deixando, como eu falei, mais ou menos como se fosse uma canoinha, mais fundinho aqui, o que vai dar também mais estrutura para a nossa peça. Então, eu vou finalizar aqui a carreira de ponto baixo. E aí, volto que a partir das próximas carreiras, nós já vamos trabalhar o nosso ponto alongado. Finalizada aqui a carreira, agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, aonde nós vamos trabalhar o nosso ponto alongado. Aqui, o primeiro ponto vai ser um ponto baixo centrado, porém, em todos os pontos, nós vamos trabalhar sempre pegando somente uma alcinha aqui de cima, tá? Então, nas duas alcinhas no Vzinho aqui de cima, nós vamos trabalhar sempre pegando somente a alcinha da frente. Então, aqui, ó,
Fiz o fechamento da carreira. Vou ajustar aqui o tamanho da alcinha. Vou segurar aqui para não ter risco de soltar. Passo a minha agulha no meio dessas alcinhas, ó. E vou passar aqui no meu ponto centrado. Venho com a minha agulha aqui, ó, tá vendo? Passo deixando a alcinha da frente de destaque e faço o ponto centrado. Vou ajustar aqui a alcinha, fecho o meu ponto. Olha só como que fica a alcinha na frente, tá vendo? Tipo ponto sexta. O próximo ponto vai ser um ponto alongado, então, nós vamos voltar por cima desse ponto aqui que a gente já fez. Vamos passar aqui no mesmo lugar que nós passamos para fazer ele, vamos fazer um ponto por cima dele, alongando um pouco o nosso fio para ficar um ponto mais altinho, tá vendo? E aí, o próximo ponto, o ponto baixo centrado, pegando somente uma das alcinhas. E vamos repetindo esse processo. Próximo ponto, um ponto alongado. O próximo ponto, o ponto centrado, pegando somente uma alcinha. Dessa forma, nós vamos repetir por toda essa carreira aqui. Eu vou finalizar a carreira e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Finalizando aqui a carreira, percebe que nós iniciamos com o ponto baixo centrado normal, que pegando somente uma alcinha, nós vamos finalizar com um ponto alongado, tá? Então, sempre vai finalizar com um ponto oposto ao ponto que você começou. Agora, vamos para a próxima carreira, vamos fazer aqui o fechamento, normalmente, conforme a gente já vem fazendo. E aqui nós vamos começar a intercalar os pontos. Então, aonde é ponto baixo centrado normal, agora nós vamos voltar fazendo ponto alongado. E aonde é ponto alongado, nós vamos voltar fazendo ponto baixo centrado. O ponto alongado aqui, ó, nós vamos deixar essa alcinha aqui ainda em destaque, tá? Então, você passa por baixo dessa alcinha ali, pegando o ponto e faz o ponto alongado. Tá vendo, ó? A alcinha ainda fica aqui à mostra. E aí, quando você for fazer o ponto baixo centrado no ponto alongado, você pega ali somente uma alcinha. Então, sempre deixando essa alcinha do pontinho sexta sempre aparente, tá? Porque é ela que vai dar todo o detalhe do charme aqui da nossa bolsa. E aqui não tem segredo, tá? Você vai sempre repetindo o mesmo processo. Aonde é ponto alongado, você vai fazer o ponto baixo centrado normal, e aonde é ponto baixo centrado, você vai fazer o ponto alongado. E aí, ele vai dando esse efeito aqui na nossa peça, tá vendo? Vou finalizar aqui as carreiras. A gente vai subir 30 carreiras, tá? Porém, aqui eu quero dar destaque às cores mescla. Então, eu vou subir até finalizar a cor mescla aqui do marrom com tom de vermelho e volto pra gente passar para as outras cores. Eu já finalizei aqui 19 carreiras e eu quero que fique em destaque aqui nessa peça as cores mescla, né? Que é onde vai, forma o degradê e junta as duas cores. Então, aqui, na onde chega a cor vermelho, questão de vermelho, eu fiz 4 carreiras, tá? Com o vermelho. Agora, eu vou cortar o meu fio. Aqui, se você desejar, você pode subir as 30 carreiras tranquilamente, seguindo o degradê do próprio fio. Mas eu quero dar destaque nas cores mesclas, por isso que eu vou cortar, retirar um pedaço do fio até chegar na próxima cor e seguir com a minha peça, tá? Então, aqui, ó, eu vou cortar, deixo uma pontinha aqui para poder fazer o acabamento. E aí, com a minha agulha, eu venho aqui de trás para frente no ponto, puxo aqui, ó, levo lá para trás, e aqui por dentro da peça, eu venho aqui nas alcinhas de trás, saio aqui no meio do fio e puxo a minha peça aqui por dentro. Agora, eu pego aqui a agulha de tapeceiro e vou esconder esse fio aqui e fazer aquele acabamento queimando a pontinha, tá?
Venho aqui com o isqueiro, queimo a pontinha, sempre com muito cuidado, para não queimar a peça, tá? Agora, eu deixo minha pecinha aqui reservada. Vou queimar aqui essa pontinha de fio, para não ficar desfiando. E aí, vou enrolar e vou retirar todo o resto do vermelho aqui do meu rolo. Essa parte aqui a gente vai guardar, porque a gente pode utilizar para outras peças ou para outros acabamentos. Por exemplo, caso você queira o vermelho na alça, depois, na finalização da peça, você utiliza esse fio aqui que você tá retirando do seu rolo, tá? Então, vou retirar tudo aqui até chegar no mescla do vermelho com o laranja. E volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizei aqui, já separei as cores. Agora, eu venho com o mescla novamente. E vou reiniciar aqui a minha peça, ó. Coloco a pontinha do fio ali por dentro. Inicio aqui fazendo um ponto baixo, porque o último ponto foi aqui, fizemos o acabamento, então o primeiro ponto é nesse ponto alongado. Então, vamos iniciar aqui com um ponto baixo. No próximo ponto, faz o ponto alongado, deixando aquela alcinha ali em destaque. E aí, faz o ponto baixo novamente, deixando a alcinha aqui da frente. E aí, nós vamos repetir o processo, tá? 10 carreiras com esse mescla. E aí, depois, vamos novamente cortar o fio e volta lá com a última cor, tá? A gente fazer as últimas carreiras com essa última cor aqui, que é sem mescla. Finalizei aqui as 8 carreiras com o mescla. E aí, novamente, vou cortar aqui o fio. Deixo sempre um pedacinho aqui para poder fazer o acabamento, né? Puxo o fio, trago ele aqui para frente. Vou fazer o acabamento, ó. Puxo aqui para trás. Venho aqui por dentro da peça, na alcinha de trás. E trago o fio aqui por dentro. Aí, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder a ponta do fio aqui por dentro. E vou cortar aqui e queimar com a pontinha do isqueiro. A pontinha ali de dentro, ó, lá do início da troca de cor também. Lembrando que caso você queira subir as 30 carreiras seguindo o padrão degradê do fio, é só seguir, tá? Não precisa vir aqui fazer esse processo de cortar, é porque eu justamente queria esse efeito aqui, ó, onde o efeito degradê se destaca nas cores lisas, tá? E aqui, para finalizar, agora eu vou aqui, ó, sobrou um pouquinho do degradê aqui, vou retirar do meu rolo e finalizar com 3 carreiras aqui da parte laranja, tá? Ó, para vocês observarem como que é na troca de cores, ó, tá vendo? Não tem emenda no fio, tá? O fio já vem aqui, ó, trocando automaticamente de cor aqui. Não é um fio que tem uma emenda, que vem uma parte grudada na outra. É tudo feito no rolo único, né? Então, é tudo feito no fio único. Aqui, nós vamos cortar justamente porque queremos dar ênfase nessa parte mesclada, tá? Ó, vamos para as 3 últimas carreiras. Então, vou posicionar o meu fio aqui, onde foi o último ponto, onde é o primeiro ponto da carreira, né? Novamente aqui nesse ponto alongado.
Faço um ponto baixo normal, venho no próximo ponto, farei um ponto alongado. Um ponto baixo normal, um ponto alongado. E aí, vamos seguir por 3 carreiras aqui, para poder finalizar a subida dessa bolsa. Finalizei, então, as 30 carreiras, ficando 5 carreiras aqui no início com o marrom, 10 carreiras do marrom mescla com vermelho, 4 carreiras aqui só do vermelho, 8 carreiras do vermelho mescla com laranja e 3 carreiras aqui para finalizar com o laranja, tá? A nossa peça, até o momento, tem aqui 19 centímetros, tá vendo? E agora, nós vamos fazer o acabamento aqui em pontos baixíssimos, e para isso eu vou utilizar aquela técnica que eu sempre mostro para vocês, de dar 5 voltas com o fio aqui em torno da peça. Vou puxar aqui meu fio. Deixo a minha peça aqui em pé, e aí vamos dar 5 voltas aqui com o fio. Uma, quando chega aqui no final da carreira, né, onde a gente vai fazer fechamento de carreira, você conta uma volta. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, venho aqui um pouquinho mais para frente e corto o meu fio, queimo essa pontinha aqui para facilitar, não ficar desfiando. Vou pegar esse fio aqui e puxar ele todo aqui para frente, tá? E aí, vou fazer o acabamento aqui, simulando a alcinha, da mesma forma que a gente já fez com as outras pontas do fio. Então, levo o fio lá para dentro, aí puxo todo o fio. E aí, volto aqui, ó, por dentro da peça, passando embaixo aqui da alcinha, saindo ali no meio do ponto, e puxo o fio todo aqui pra dentro novamente. Agora, é só pegar esse fio aqui, venho aqui no ponto que simulamos e vamos começar a fazer pontos baixíssimos, tá? Essa quantidade de 5 voltas que a gente dá com o fio aqui na bolsa é suficiente para contornar toda a peça aqui com os pontos baixíssimos, tá? Chegando aqui ao final, vamos fazer os últimos pontos baixíssimos. Puxa o pedacinho de fio que vai sobrar, tá vendo? Que 5 voltas são o suficiente para contornar toda a peça aqui em pontos baixíssimos. Tá vendo que eu não fiz pontos muito apertados, tá? E agora, vamos fazer o acabamento aqui. Então, eu vou passar a minha agulha de baixo para cima, aqui no primeiro ponto baixíssimo. Puxo, levando o meu fio todo ali para trás. Vou voltar aqui por dentro da peça, ó, nas 2 alcinhas, e sair aqui no meio do último
ponto baixíssimo, tá vendo? Então, nas duas alcinhas aqui do último ponto baixíssimo, sai no meio dele. Pego o meu fio e levo lá pra dentro da peça. Ajusto aqui esse ponto para ele ficar mais ou menos do tamanho dos outros, ficar com acabamento bem bonito. E agora, nós vamos esconder aqui essa ponta de fio. Da mesma forma que a gente já fez ali com as outras pontas, tá? Ó. Até o momento, o corpo da nossa bolsa tá pronto. Nós vamos reservá-lo e começar a fazer a nossa alça. Para fazer a alça, eu vou iniciar aqui com mescla do laranja com o vermelho, tá? E nós vamos iniciar com um círculo mágico aqui, ó, vou fazer um círculo mágico aqui, passando em 2 dedos. Faço o primeiro nozinho aqui e vou fazer 8 pontos baixos aqui dentro desse círculo mágico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fechar aqui esse círculo mágico. Puxa, pode puxar para fechar bem aqui todo o círculo, tá? E agora nós vamos fazer carreiras contínuas de pontos baixíssimos. Se você desejar essa alça mais larguinha ou mais fininha, é só alterar a quantidade de pontos aqui no círculo mágico, tá? Quanto menos pontos, mais fininha fica a alça, quanto mais pontos, mais larguinha ela fica. Então, aqui, ó, você vai seguir simplesmente fazendo pontos baixíssimos na alcinha de trás dos pontos, tá vendo? Pega só a alcinha de trás, fecha o ponto baixíssimo. E aí, você vai repetir de forma contínua, que não tem fechamento de carreira, tá? É só seguir de forma contínua, repetindo esses pontos, até chegar no tamanho que você deseja. Viro aqui, ó, para essa alcinha que ficou de fora ficar aqui em destaque. E você vai seguir até chegar no tamanho que você deseja. Aqui eu vou utilizar duas cores na alça, então eu vou fazer metade dela, mais ou menos aqui a metade dela com mescla e depois venho com uma cor lisa, tá? Simplesmente isso, ó, pegando a alcinha de trás e fazendo pontos baixíssimos. Finalizando aqui a cor mescla, eu vou fazer a emenda com a cor lisa, e é bem simples, tá? Vou juntar aqui as duas pontinhas. E aqui, com muito cuidado, para não se queimar, eu vou unir essas duas pontas com o isqueiro, tá? Vai queimando, ó, cuidado. Ó, uniu, tá bem firme. Aí, é só você seguir fazendo o crochê. Chegando aqui na emenda, ó, só se atente para deixar a emenda lá por dentro da peça, tá? E aí, só segue o seu trabalho, tá vendo? Finalizei aqui a alça e eu fiz um tamanho, deixa eu medir aqui. 45 centímetros aqui de comprimento da alça, tá? Você vai fazer do tamanho que você desejar. E aí, para fazer o acabamento, nós vamos cortar aqui, deixando um pedaço do fio. Vou queimar a pontinha aqui para não ficar desfiando.
E aí, venho aqui com a agulha de tapeceiro e nós vamos fechar o fio, essa partezinha aqui por dentro. Então, aqui, ó, vou passar o meu fio na alcinha de dentro, ó, sempre de fora pra dentro. Vou levando o meu fio em todas as alcinhas aqui. Chegou aqui na última, vou puxar, pode puxar bem firme até fechar aqui, tá vendo? E aí, eu vou pegar essa pontinha de fio aqui, vou passar em uma alcinha aqui e levar lá por dentro da minha peça. E aí, puxa mais uma vez, até fechar toda essa pontinha aqui. E aí, você vem ajustando para não ficar muito retorcido. Ó, vai ficar dessa forma. E você esconde esse fio, passando ele por dentro aqui dos pontos. Ó. Agora é só cortar, deixa uma pontinha bem pequenininha, vem com o isqueiro e queima essa pontinha aqui. E aí, é só fechar aqui, ó, ajustar, tá pronta a sua alça. Aí, aqui, para poder aplicar a alça, eu decidi pegar duas argolas articuladas menores, aqui, ó, com 3 centímetros, tá vendo? Essas grandonas aqui, nós vamos aplicar ali direto na bolsa. Essas aqui de 4 centímetros. Tá vendo a diferença delas? Então, essas menores, eu venho com elas aqui nas duas pontas da alça, ó. Passo ela aqui na alça dessa forma. Ó. E essas maiores aqui, vou aplicar direto aqui na bolsa. Mas antes de aplicar essa alça, eu já vou vir com 2 fechos, 2 botões imantados. O fecho você pode fazer da sua preferência, tá? Se você quiser passar um zíper aqui, se você quiser colocar só um fecho aqui no meio, fica da sua escolha. Como é uma peça com uma abertura maior, eu vou utilizar 2 botões imantados do grande, tá? De 18 milímetros aqui e vou costurar eles aqui na bolsa. Então, um de cada lado, um nessa ponta de cá e o outro nessa ponta de cá. A costura do botão imantado é bem simples, tá? Você vai posicionar ele aqui na sua bolsa e vai costurar, vai vir com uma agulha e uma linha. Eu gosto sempre de utilizar aqui, ó, a linha invisível, tá? E você vai costurar esses 4 cantinhos. Tem outros vídeos aqui no canal da Fischer em que eu ensino a costurar, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou repetir essa parte, mas aqui é bem simples. Costura as 4 partes aqui do botão, dos 2 lados, tá? Então, vou costurar o fecho e volto aqui pra gente fazer os acabamentos na nossa peça. Finalizada aqui a costura do botão imantado, eu vou aplicar aqui a etiquetinha, tá? Ó. Vou aplicar ela aqui no meio da peça, você vai olhando aí, medindo, no olhômetro mesmo, tá? Ó. Mais ou menos aqui no meio da peça e aqui na linha do meio, tá? Entre o tom de vermelho aqui e o mescla. E pra costurar essa etiqueta aqui, também é bem simples, tá? Vou abrir aqui para poder segurar ali por dentro. Eu tô aqui com a minha agulha
e a linha de costura invisível, eu vou simplesmente passar a linha no fio e na etiqueta. Vou passar aqui umas 3 voltinhas em cada pontinho, ó. 1, 2 e 3. Aí, para ir pro próximo pontinho, eu vou passar aqui por baixo do fio, ó. Vou vir puxando aqui a minha agulha por baixo do fio até chegar ali no próximo espaço, aonde eu vou costurar. Se a agulha for pequena, assim, que nem a minha, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é só ter paciência que dá certo, ó. Porque assim o fio fica escondido lá por dentro da peça. E aí, venho aqui novamente, passo no fio e no espacinho da etiqueta. Uma, duas. Vou passar mais uma voltinha aqui. 3 voltinhas. E aí, novamente, vamos levar esse fio. Puxa bem firme aqui, ó, pra não ficar fio solto. E aí, venho aqui novamente, vou costurar o último espaço. Bom, eu acabei quebrando aqui o espacinho da etiqueta e não tem outra etiqueta igual a essa. Mas a questão é essa, você vai costurar aqui com muito cuidado, tá? Não faz como eu fiz aqui, de dobrar demais a peça, senão pode acabar quebrando. Outra solução aqui seria colar essa etiqueta, tá? Muita gente não gosta de colar, porque tem o risco de manchar a peça, ou às vezes de, com o tempo, soltar. Eu também prefiro fazer a costura, mas sempre com cuidado para que isso não aconteça, tá? Eu vou só retirar aqui esse fio, ó. Eu acho que eu vou colar aqui só essa pontinha para não ficar uma ponta solta. Eu venho aqui na etiqueta, vou dobrar assim, vou colocar só um pinguinho aqui de cola, bem pouquinho. E vou pressionar aqui. Para que incorpore tanto na etiqueta quanto na peça, tá? Ó. Colar não é o ideal, porque, como eu disse, com o tempo pode soltar, mas como eu acabei quebrando aqui, né, o furinho da etiqueta com a ponta da agulha que eu passei muito dobrada, então essa vai ser a nossa solução temporária aqui. Você, se caso você não tiver outra etiqueta, pode vir colar, se você tiver outra igual, você só substitui, tá? E para finalizar a nossa peça, venho aqui com o mosquetão, esse grande, tá? Vou passar aqui na lateral da bolsa. Nos dois lados. E aí, finaliza com a alça, ó. Prendo os 2 mosquetões pequenos aqui na alça. Olha só que linda que fica essa peça, gente. Aí, aqui, se você desejar, você pode vir também com... Deixa eu fechar direito esse mosquetão aqui.
Você pode vir também com uma alça mais longa de corrente, fica muito bonito também, tá? Olha só que capricho que fica essa bolsa com esse degradê maravilhoso que somente o fio policromia pode te proporcionar. Olha só que lindo o efeito de combinação de cores dessa peça. E está pronta a sua bolsa, está finalizada a sua peça. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se por algum acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer Fios, já peço para você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal. E logo ao lado do inscreva-se tem um botãozinho com um sininho, para você clicar nesse sininho e ativar as notificações. Dessa forma, sempre que a Fischer trouxer um vídeo novo aqui no canal do YouTube, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz para você aqui no YouTube. Já peço também para você deixar o seu like, porque o like ajuda muito no alcance e na entrega do vídeo. Então, quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Então, seja você um canal de compartilhamento aqui, ajude outras artesãs a receberem esse vídeo, a terem acesso a essa aula gratuitamente também. Tudo isso apenas deixando o seu like, tá bom? Quando você fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, @fischerfios e @soularicristina. Posta uma foto, um vídeo bem bonito da sua peça, marca a gente lá nos stories ou no post que você fizer, no seu Reels, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através do conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube. Um beijão e até a próxima aula!